porque aí vocês tiram as próprias conclusões e eu trago também atualizações em cima do que foi publicado há instantes, tá? Postei o vídeo da tarde por volta de umas 6h10, e ainda não havia essa confirmação das mudanças no Vasco. Mas aí, vamos lá. Peraí, Vasco. Ó, perfil oficial do Vasco da Gama, tá? O Vasco da Gama comunica que Álvaro Pacheco e sua comissão foram desligados do comando técnico da equipe. O clube agradece aos profissionais e deseja sorte na sequência de suas carreiras. Rafael Paiva assume o comando interinamente. Essa parte também é importante, porque existia uma suposição de que o Felipe pudesse assumir temporariamente. O Pedrinho foi aconselhado por pessoas próximas a não colocar o Felipe para não desgastar a imagem de alguém que é super importante dentro da gestão dele, tá? O Álvaro é demitido depois de 4 jogos, com um empate, 3 derrotas, uma das derrotas por 6-1 para o Flamengo. Informação exclusiva, pelo menos eu não vi em lugar algum. A multa rescisória que vai ter direito o Álvaro Pacheco é de todos os salários até dezembro desse ano. Pedrinho, antes de anunciar de forma oficial o desligamento do Álvaro, tentou convencer o técnico português a abrir mão de parte dos vencimentos. O Álvaro não queria sair, entendia que podia dar sua contribuição, podia melhorar a situação do clube, mas ouviu que seria demitido e não abriu mão do pagamento dessa multa. Então, digamos que o Álvaro Pacheco tenha, não sei o salário dele, tá? Vou até tentar descobrir para vocês, mas digamos que o Álvaro Pacheco custasse 500 mil reais por mês ao Vasco. Imagino que o valor seja superior. 500 mil até o fim do ano, ele vai ter direito a julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 6 meses, 6 vezes 5, 3 milhões de reais. Aí toda a comissão técnica dele também vai ter direito a essas compensações. Pouco depois desse anúncio, o Vasco fez um outro anúncio. Aqui, ó. Pedro Martins realizará a transição para o novo executivo de futebol. Pedro não seguirá como diretor executivo de futebol. Em comum acordo entre as partes, nos próximos dias será realizada a transição da gestão e planejamento do departamento de futebol para o novo executivo da instituição. Bora explicar essa segunda publicação feita há instantes no Vasco. Outra informação exclusiva. O Pedro Martins não foi demitido. Embora o Vasco não tenha sido específico, ele comunica que o Álvaro Pacheco foi desligado e que houve um comum acordo em relação ao Pedro. A saída do Pedro se dá porque o Pedro foi contrário à saída do Álvaro Pacheco. Quando o Pedrinho comunicou ao executivo de futebol que queria demitir o Álvaro Pacheco, o Pedro disse: eu não concordo. Se você levar por esse caminho, eu vou pedir demissão. O Pedrinho falou: tá bom, é um direito seu. Como o Vasco vive um momento muito delicado, e essa fase da temporada é super importante, às vésperas da janela de transferências, com um monte de assunto que estava sendo tocado pelo Pedro Martins, combinou-se que o Pedro ficará no Vasco até que um novo executivo de futebol seja contratado. Então ele vai cuidar dessa transição, mas partiu dele essa decisão de se demitir do Vasco pouco tempo depois de ser contratado. Vale a lembrança de que coisa de 60 dias atrás, o Pedrinho BH comprou a SAF do Cruzeiro. Ao perceber que o Pedro BH compraria a SAF do Cruzeiro e que faria uma enorme mudança no futebol, o Pedro Martins recebeu uma proposta do Vasco e aceitou. Essa oferta era da 777. Foi ele quem contratou o Álvaro Pacheco e foi ele quem batalhou pela continuidade do português, mesmo entendendo que o técnico não teve um bom início, né? Quando o Pedrinho optou por dispensar o treinador, o Pedro Martins, em solidariedade, decidiu se desligar. Daqui a pouco prometo contar para vocês como é que anda a busca do Vasco por um técnico. Já trouxe para quem está chegando agora algumas informações que eu já contei no início do programa. O Álvaro Pacheco foi demitido e vai ter direito a uma multa que equivale a seus salários até o fim do contrato, tá? O contrato vence em dezembro. Sobre Pedro Martins, o Pedro
optou por sair do cargo de executivo de futebol do Vasco por não concordar com a demissão do Álvaro Pacheco. De qualquer forma, para não causar prejuízo ao Vasco, o Pedro vai ficar no clube até que seja contratado um executivo de futebol. Acho uma medida, uma decisão bacana da parte dele. Sobre a busca por um técnico, o Vasco está em busca de um nome experiente. Eu perguntei se esse técnico experiente é brasileiro. A pessoa respondeu que é uma possibilidade real diante da dificuldade de trazer alguém do exterior. O Vasco percebeu o quanto de dificuldade o Álvaro Pacheco teve por não conhecer a realidade do futebol brasileiro, por não conhecer o elenco do Vasco. Então não sei se o Vasco, em meio a toda essa dificuldade que está passando, vai trazer um gringo que não conhece nada do futebol brasileiro. E claro, não daria para trazer um gringo que já conhece? Daria, aí ficaria mais fácil. Caso contrário, esse técnico experiente pode ser ou deve ser brasileiro. Ainda saí perguntando sobre alguns nomes para essa pessoa, aí a pessoa falou, pensa nos nomes mais conhecidos. E aí eu vou dizer para vocês que dos nomes dos técnicos brasileiros experientes e mais conhecidos, só um é aceitável. Vamos lá. Vanderlei Luxemburgo, eu não contrataria em hipótese alguma. Luiz Felipe Scolari, não contrataria em hipótese alguma. Jorginho, não sei se contrataria. Mano Menezes, esse é o que talvez desse para pensar em contratar. Tem ainda Zé Ricardo, Guto Ferreira, Lisca, Paulo Turra, entre outros, tá? Então aí, se vocês quiserem dar seus pitacos, fiquem à vontade a partir de agora. Deixa eu ver se tem alguma... Essas foram as notícias de hoje. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. O canal Vasco 98 agradece seu apoio. Até a próxima!